Os espíritos malignos, ou demônios e anjos caídos são governados pelo príncipe deste século, ou seja, por Satanás, o diabo, que procuram levar as pessoas a pecar. Eles não foram criados por Satanás, porque Deus é o Criador de tudo. São anjos caídos que se aliaram ao diabo, Satanás, em sua rebelião. Em Apocalipse, capítulo 12, versículo 3 e 4, nos diz assim: de repente, apareceu um outro sinal no céu, um poderoso dragão vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, possuindo sobre as cabeças 7 coroas. Sua cauda arrastou consigo 1/3 das estrelas do céu, as quais arremessou sobre a terra. O grande dragão vermelho, que aqui é representado, é o inimigo de nossas almas, Satanás. Tem 7 cabeças, 10 chifres e 7 coroas, que representam seu poder e os reinos do mundo sobre os quais ele governa. As estrelas que foram lançadas sobre a terra são geralmente consideradas como os anjos que caíram com Satanás e se tornaram demônios, de acordo com a tradição judaica. O profeta Ezequiel nos mostra que a fantasiosa obsessão de tornar-se igual a Deus, nascendo no coração egocêntrico de Lúcifer, o querubim rebelde que antes tinha autoridade sobre os demais seres angelicais e andava em união e comunhão com Deus, o seu Criador. Agora, porém, foi encontrado iniquidade e pecado de soberba e orgulho em seu coração, como mencionado nas Sagradas Escrituras, no livro de Ezequiel, capítulo 28, dos versículos 15 e 16, que nos diz assim: naquele tempo eras perfeito e irrepreensível em seus sentimentos e atitudes, desde o dia em que foste criado, até que se observou malignidade em ti, por intermédio dos teus muitos negócios em toda a terra, enchestes teu coração de arrogância e brutalidade, e pecaste. Por este motivo eu te lancei, profanado e humilhado, para longe do monte sagrado de Deus. Eu mesmo te expulsei, ó querubim da guarda, do meio da glória das pedras fulgurantes. A partir de então, o mundo angelical foi dividido em 2 reinos. O reino das trevas, liderada e comandada pelo diabo ou Satanás, o príncipe das potestades do ar, e o reino da luz, os principados e potestades nos céus, liderada e comandada pelo nosso Senhor Jesus Cristo, como mencionado em Mateus, capítulo 28, versículo 18, que nos diz assim: e chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder ou autoridade nos céus e na terra. E em Apocalipse capítulo 1, versículo 18, que nos diz assim: eu sou o que vive, estive morto, mas eis que estou vivo por toda a eternidade, e possuo as chaves da morte e do inferno. Aleluias! Ou seja, o Senhor Jesus tem o domínio dos céus e da terra,
ficando assim limitados os anjos rebeldes e os demônios e o próprio Satanás, o diabo, embaixo dos pés do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluias! Em Apocalipse, capítulo 12, do versículo 7 ao versículo 9, que nos diz assim: houve então uma guerra nos céus. Miguel e seu exército de anjos lutaram contra o dragão, ao que o dragão com seus anjos revidaram. Contudo, estes não foram suficientemente poderosos e, dessa maneira, perderam seu lugar nos céus. Assim, o grande dragão foi excluído para sempre. Ele é a antiga serpente, chamada Diabo ou Satanás, que tem a capacidade de enganar o mundo inteiro. Ele e seus anjos foram lançados à terra. O diabo não é um símbolo ou uma lenda, como muitos acreditam. Ele é real, uma personalidade muito real. Originalmente, Satanás era um anjo de Deus que, devido ao seu orgulho, se corrompeu. É inimigo de Deus e constantemente tenta impedir a sua obra. No entanto, ele está limitado pelo poder de Deus e só faz o que lhe é permitido, como nos afirma o livro de Jó, capítulo 1, versículo 12, que nos diz assim: então Deus declarou ao diabo: concedo-te poder para destruir tudo o que ele possui. Apenas não estendas a tua mão contra a pessoa dele. Satanás deixou a presença de Deus. O nome Satanás significa adversário ou resistidor, enquanto que o nome diabo significa o acusador e caluniador. Ele está ativamente procurando pessoas para atacar, como nos mostra a carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8, que nos diz assim: sede sensatos e vigilantes. O diabo, vosso inimigo, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem devorar. O diabo veio para matar, roubar e destruir, e perseguir os crentes que são vulneráveis em sua fé e espiritualmente estão fracos, ou que se encontram isolados de outros cristãos. Que possamos nos revestir de toda a armadura do amor de Deus e de sua palavra em nossos corações. A palavra demônio vem do vocábulo grego daimon, que se refere a seres espirituais sem corpos, hostis a Deus e aos ser humano, e que procuram corpos para habitar. Alguns estudiosos defendem a tese de que os demônios sejam anjos caídos que, ao perderem o estado original, foram rebaixados para tal categoria e nada divergem dos procedimentos do diabo como inimigo de Deus e dos homens. Esses obstinados e perigosos espíritos das trevas, os demônios, são mencionados em ambos os evangelhos. O próprio Senhor Jesus foi quem mais falou sobre eles em seus sermões doutrinários. São, por natureza, seres imundos e extremamente violentos. Os seus lugares prediletos
são cemitérios, despenhadeiros, desertos, mar, rios e lagos e os lugares sombrios da terra. Os espíritos malignos são extremamente inteligentes e influentes nas atividades intelectuais. Um dos grandes alvos dos demônios consiste em formular conceitos doutrinários e teológicos visando a manipulação dos princípios da sã doutrina dos evangelhos e da Santa Escritura Sagrada, como nos afirma a carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 1, que nos diz assim: o Espírito Santo afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns se desviarão da fé e darão ouvidos a espíritos enganadores e à doutrina de demônios. Os espíritos malignos não gostam de andar sós, geralmente estão em bandos. Eles têm personalidade, falam, gritam e conhecem Jesus e reconhecem a sua autoridade soberana como Filho de Deus, como nos mostra no Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 29, que nos diz assim: e, de repente, gritaram: que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do devido tempo? Nesse versículo, ao perguntar se Jesus tinha vindo antes do tempo para atormentá-los, os demônios demonstraram conhecer seu destino final, pois a palavra de Deus nos revela que no fim do mundo, ou no fim dos tempos, o diabo e seus demônios serão lançados no lago de fogo e enxofre, como nos afirma a santa palavra do Senhor em Apocalipse, capítulo 20, versículo 10, que nos diz assim: o diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido confinados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. A Bíblia nos revela a fonte de autoridade espiritual para vencermos e prevalecermos sobre os demônios e sobre todo o mal, que é crer e viver uma vida em Jesus Cristo. Dessa forma, dará ao cristão, ao salvo, ao crente, poder necessário por intermédio do Espírito Santo para vencer todas as hostes espirituais da maldade. Tome posse da autoridade sobre os demônios. O Senhor Jesus convocou os seus discípulos e deu-lhes autoridade sobre os demônios. No Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 17, que nos diz assim: e estes sinais seguirão ou acompanharão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. É importantíssimo nós conhecermos e usarmos as armas corretas para expulsar os demônios e os espíritos malignos e venhamos prevalecer. E a principal arma é viver uma vida de santificação na presença do Senhor e usar o nome santo de Jesus Cristo, vivendo assim uma vida separada como igreja do Senhor e para a glória de Deus
Bendito é o nome de Jesus para sempre. Amém. Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esteja sábio, querido. Jesus te ama e eu também. A paz do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus.